Oi. Meninas, só um minutinho que eu tô tentando só tirar um plano que eu coloquei de fundo aqui. Não tô dando. Peraí. Vou voltar aqui. Pronto. Já que agora o negócio travou. Ai, Jesus. 2h30, eu acho. Peraí, só um segundinho que eu só tô com um probleminha aqui no meu vídeo, mas já tô voltando, tá? Peraí. Não é isso que eu quero. Só um segundinho. Aí, só que agora eu tô tentando tirar aqui um plano de fundo que ficou no meu negócio, no meu negócio. Eu tô tentando só tirar aqui e a gente já conversa. Tá todo mundo com material aí? Tá? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Todos? Meninos, estão me ouvindo bem? Me respondam pelo menos se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Pega então o material que eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? A minha tela com vocês. Bom? Espera só um segundo. Que eu já vou compartilhar com vocês aqui e vou ver só o que acontece aqui com o meu. Eu tava testando uns planos de fundo, sabe? Para colocar. E acontece que eu testei e não. E agora ele ativou e ele não quer desativar mais. E travou para me desativar. Aí vocês estão vendo que eu tô toda estranha? Tem nada não. Não quero desativar, depois eu dou um jeito de desativar. Peguem o livro de vocês. Vamos estudar então hoje o funcionamento das máquinas térmicas, tudo bem? Deixa eu só achar aqui o slide, aqui, para mim compartilhar com vocês, tá? Aí, estou. Tá muito estranho assim? Esse efeito? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá muito estranho? Ou ficou Não. engraçado? Engraçado. Ficou engraçado, né? Eu vou deixar assim, porque ele travou aqui para desativar. Então eu vou deixar assim, tá? Tá bom. A minha tela vai ficar pequenininha mesmo, então não tem problema não. Deixa eu só fazer a chamada de vocês rapidinho antes da gente dar continuidade, tá bom? Professora, Tá bom. Oi. o Rodrigo não tá conseguindo falar. O microfone dele tá bugado. Ué, mas fala para ele entrar e vou mandar mensagem para ele aqui. Só fala para ele entrar. Acabou, foi passando. Fala para ele entrar e tentar de novo que dá certo. Ver se eu acho ele no bate-papo. Vou mandar aqui.
Professora, tá conseguindo me escutar? Agora estou. Acabei de te mandar mensagem no bate-papo aí. Ana Clara? Tá aí, Ana Clara. Ana Clara, pode ativar o som, tá? Isso. Gabriel Souza. Oi, tia. Peraí, Gabriel. Porque diminuiu a minha tela. Gabriel Souza, ok. Heloísa. Júlio. Conecta a câmera, tá conectando ainda. Heloísa. Vou interromper aqui, enquanto eu faço essa chamada, que eu consigo ver vocês tudo ao mesmo tempo, é melhor. Heloísa presente. Kathleen. Presente. Kathleen também está presente. Marisadora, presente. Rodrigo, presente. Vitor Gabriel, presente. Yasmin está presente. Presente. Gabriel Aviles está presente. Presente. Júlio. Tá não, tia, cadê o Gabriel? Gabriel Aviles aqui? Aqui. Ah, tia, isso é ele. Pensei que era outra pessoa. Gabriel de Souza, ativa a câmera. Isso, a câmera e o coisa por enquanto pode ser ativado, tá? O Júlio ainda está conectando, não sei se é problema de internet. Eu parei no... Tá muito boa. Net de padaria. Oi? A internet do Júlio é net de padaria. Difícil. Ah, não, então é boa. Não sei por que ele ainda está conectando. E por último, o João Vitor, que está presente. Certo? Júlio, vamos esperar até ele se conectar. Então, eu vou voltar ao compartilhamento de tela com vocês. Quero que vocês peguem o marca-texto, viu? Peguem aí o marca-texto, o livro. Nós vamos lá para a página 53. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente. Eu posso ele rapidinho, só pegar uma marca-texto que eu esqueci. Tá, pega rapidinho então. Isso. Falha de transmissão, mas agora tá tudo certo. Então vamos lá. A gente estava falando sobre o funcionamento das máquinas. Esse efeito ficou muito engraçado, não ficou? Nós vamos falar sobre o funcionamento das máquinas térmicas, continuando o conteúdo da semana passada que a gente falava dos tipos de máquinas, né? E a importância delas, tá? Então vamos lá. Página 53 vai falar do motor a combustão externa. Aqui está uma fotinha que eu coloquei para vocês sobre esse assunto, tá? Então, como que funciona? Continuando, né? O motor de combustão externa, tá bem aqui a imagem, como que ele vai funcionar, né? Eles são classificados como máquinas térmicas também, tá? Então, eles vão transformar a energia térmica em energia mecânica. Essa energia mecânica, ela é associada à medida que ele se movimenta. Então, como que isso tudo funciona? Tá lá, isso tudo que eu estou dizendo está na página 53, né? Então, vai seguir esse seguinte processo aqui, ó. Eles têm, então, a fornalha tá bem aqui embaixo, tá vendo? Tem-se, então, a fornalha, né? A fornalha, o que queima é o carvão. O carvão, então, vai transferir calor para a caldeira, tá bom? E a água, quando ela recebe esse calor, ela muda o estado físico dela, tornando, então, o vapor. Então, aqui ela passa por um processo de transformação, quando ela é aquecida, e ela muda de estado, né?
do líquido para vapor, tá? A expansão, gente, desse vapor vai se deslocar para os pistões em movimento, tá? Que é esses daqui, pistão em movimento, tá bom? E aí, ó, onde acontece, então, esse movimento e essa composição toda. Então, o motor aqui, ó, ele vai, então, funcionar. Então, esse é o processo que funciona naqueles trens, né, de Maria Fumaça. Esse é o processo que funciona certinho. Ó. Por que chama Maria Fumaça? Porque queima-se o carvão então aquece a água muda de estado, de líquido para vapor, e isso daí, ó, esse vapor vai deslocar para os pistões, tá? E aí para os pistões, e quando se desloca para os pistões, faz com que o motor funcione, tá? Alguma dúvida sobre isso? Não. Então, quando isso ocorre, né, quando esse processo acontece, e aí ele solta, vou voltar à imagem, ele começa a soltar essa fumacinha aqui, ó, a gente chama isso aqui de combustão externa, tá bom? Esse processo. Se quiserem, podem até marcar essa parte que eu estou falando para vocês, tá? E agora vamos falar um pouquinho da combustão interna. O que seria? Página 54, vamos lá. Combustão interna, ela tem um processo também de funcionamento, né? Então, etapas de funcionamento de um motor a combustão interna. Como que vai funcionar? Como, por exemplo, de um carro, né? Ele vai transformar a energia obtida pela queima do combustível em energia mecânica. Então, é isso que acontece. No carro, quando o combustível ele é queimado, à medida que o carro está em funcionamento, está andando, ele então muda esse estado. Então, ele transforma essa queima de combustível em energia mecânica para que ele continue andando, se locomovendo. E aqui está uma imagem, está bem no livro de vocês, fica bem mais fácil de vocês visualizar, cliquei aqui sem querer, como que se dá esse processo. Então, o primeiro processo acontece com o pistão, né? Ele desce, possibilitando, então, a mistura de ar com combustível. Então, no estado gasoso, entre o cilindro. Não sei se vocês já viram, mas esses pistões aqui de carro, ele não é muito grande, não. É mais ou menos esse formato mostrado aqui na imagem, tá? Depois passa por um processo de compreensão. O que acontece no processo de compreensão, né? Aqui, ó, a válvula de admissão, ela vai fechar e o pistão ele vai se deslocar para cima. É o que está acontecendo aqui, ó. A válvula fechou, o pistão se deslocou para cima e com isso ocorre um aumento da pressão, tá? E a temperatura no interior do cilindro. Então, aumenta a pressão, aumenta a temperatura do cilindro. O terceiro passo, então, é a explosão e a expansão. Vendo essas cores aqui, são só cores para demonstrar, não quer dizer que seja dessa cor, porque realmente não é, tá? Tudo é metal mesmo, na sua cor mais simples. Então, quando a mistura ela é altamente comprimida, então ocorre aqui, ó, que se chama de, peraí, deixa eu pôr meu mouse em cima, de centelha, tá? Elétrica. O que seria isso, né? É uma faísca que é solta, aqui, ó, faísca ela é solta e provoca, então, uma explosão, que no caso aqui, ó, exemplo 2. E resulta, então, na expansão dessa mistura. Então, ocorre a explosão e ocorre a mistura. Com isso, então, a gente chega no processo de exaustão, que é a válvula de escape, que vai abrir o quê? Vai fazer com que o gás resultante da explosão escapa para o meio externo e o pistão, então, vai se deslocar para cima, completando o ciclo. Se os pistões não gerarem esse tipo de energia no carro, não tem como o carro andar. Então, qual é a eficiência? Então, lá no último parágrafo dessa página, lá vai dizer justamente o que é essa eficiência, né? Essa eficiência do motor em processo de combustão vai acontecer de 10 a 20%, tá? No processo interno, tá? Externo. E no processo interno, a variação de 30% a 45%. Então, esses motores de combustão externa, né, processo de transferência do calor, vai da câmara ao reservatório, né?
com parte significativa de energia. O que é isso, né? Combustão. A gente tem queima, então, a gente tem uma queima, e nessa queima libera-se CO2, tá? Sempre oxigênio e CO2, tá bom? Então, é assim que funciona. Por que o CO2 é liberado pelos motores dos carros? Eles são tóxicos. Porque passa por um processo de queima de gasolina, né? Gasolina derivada do petróleo. Esse processo de queima faz com que, então, o gás liberado é um gás impuro, não um gás puro. E aí ele fica preso na camada de ozônio e assim contamina todo o ar. Polui o ar, né? Que contamina, chega a poluir o ar. Alguma pergunta sobre isso? Vocês têm alguma dúvida? Não. Pergunta? Não. Não. Exemplos mesmo, né? De Não. como que funciona. O livro de vocês, nessa parte, vai terminar assim. E aí, gente, na página decorrente, nós vamos falar da geladeira, que também é um exemplo de máquina, né? Só que agora nós vamos falar dela como um refrigerador, né? Muito comum no nosso dia a dia. O que acontece com a geladeira? A geladeira, ela atua como compressor, né? Que é o material que vai refrigerar ela. Então, por dentro, o motor da geladeira funciona dessa forma. Você tem um tubo capilar, o compressor, que é isso daqui. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Tem geladeira que esse compressor é fácil de visualizar, que a gente fala é o motor da geladeira. Esse compressor que é responsável pelo processo de refrigeração dela, fazer com que o gelo seja produzido, tá? No congelador. Então, esse compressor, ele vai liberar gás, né? E passa pelo processo de condensar. Quando condensa, esse gás ele é evaporado, tá? Passa por evaporador. E aqui, ó, no congelador, forma aquelas partes de gelo, viu? O que é bom que vocês marquem aí? Segundo parágrafo, que vai falar do compressor, tá? É bom vocês marcarem, da página 55. Como que esse processo ele faz, né? Esse compressor ele vai permitir com que o calor retire o calor da parte fria e transfere isso para a fonte quente. Por isso que o gelo ele é formado, tá? Como que é o ar no interior da geladeira? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver quem que é. Tia, foi eu. Eu apertei no lugar errado. Ah, foi? Ah, se quiser falar alguma coisa, é só falar, viu? Tá entendendo? Heloísa, Yasmin, Gabriel, Avili, Uhum. Marisa Adora. Ô, Marisa Adora, compreendendo nada. Seu som tá ativado, mas eu não ouvi nada. Esquece? Tá. Então, olha só, o ar na geladeira, ele está, então, refrigerado, né? Então, quando a gente coloca o alimento, um objeto dentro dela, o seu objetivo é que entre em equilíbrio, né? A temperatura, tanto do alimento como a que está dentro da geladeira. Então, quando ocorre essa troca de calor entre ambos, a temperatura do ar dentro da geladeira, ela vai variar, tá? O que acontece? Então, ativa o processo de refrigeração e aí o alimento que é posto dentro da geladeira fica também refrigerado, tá bom? Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Não, né? Vamos continuar, então? Esse conteúdo, gente, hoje ele é bem pequenininho mesmo, só para a gente concluir o capítulo. Próxima página, vocês têm uma atividade para fazer. A atividade da parada obrigatória, na verdade, começa a questão 11 na página 55, e aí eu quero que vocês façam até a 57, tá? Até a 57 para fazerem, tá bom? E aí a gente, continuando, vamos falar das novas máquinas e tecnologias e mudanças da sociedade.
Aqui, ó, o que vocês acham que poderia ser essas mudanças, né? Lá a gente estava, no início, nós estávamos falando de máquinas bem rústicas, né? Máquinas simples, assim, que tem todo um processo, um mecanismo de transformar energia, né? Em processo de transformação de energia, para então que se funcione. E aí, ó, o que a gente pode relatar dessa parte? Nessa parte aqui, quando fala das novas máquinas e as novas tecnologias, vai retratar dos recursos tecnológicos que surgiram para, então, modificar e melhorar a utilização dessas máquinas. Lá na página 57, eu quero que vocês, por favor, marquem o último parágrafo, que ele vai falar, então, que essas tecnologias são as tecnologias que são utilizadas nos computadores, nas invenções que foram criadas dentro das próprias universidades e centros de pesquisas, tá? Então, tanto nas comunicações, como na medicina, como no meio de transporte, agropecuária. Então, a indústria, ela utilizou de todos os recursos tecnológicos em seu processo de desenvolvimento, tá? Intensificando para si a sua própria produtividade. Por isso, eu coloquei para vocês essa imagem aqui, ó. A gente tem a imagem de fábricas têxteis, né? Têxtil, aqui, têxteis é ótimo. Fábricas têxtil na Revolução Industrial. Virem a página 58, dá uma olhadinha lá. Essas imagens têm no seu próprio livro que eu coloquei. Então, olha só. É claro, como toda inovação e todo avanço tecnológico traz também seus prejuízos, né? Então, é assim, né? Com o aumento assim, da nova tecnologia, aumento, novas formas de trabalho, novas produções, né? Novos recursos e ferramentas de trabalho, como as utilizadas nas fábricas, por exemplo, trouxe também alguns prejuízos. Quais os prejuízos que tiveram? O que vocês imaginam? Pensam bem, anteriormente nós tínhamos o trabalho todo manual. Até a utilização de máquinas eram bem rupestres. Vocês lembram que a atividade que a gente fez semana passada? A gente tinha coisas bem simples, como o Cirilo, por exemplo, né? É um dos exemplos de máquinas bem simples mesmo. O que mais que vocês acham que responde essa pergunta que eu faço para vocês agora? Quais os prejuízos que a Revolução Industrial e o avanço tecnológico trouxe para a sociedade na época? O que vocês acham? Ô tia, O desmatamento? Oi. eu Peraí, vamos acho por que foi a partes. falta de emprego. Vitor Gabriel, falta de emprego, ótimo. Boa resposta, porque realmente foi. Quem mais? Crise, tia? Crises do quê? Crise financeira. Crises financeiras. Para quem, Rodrigo? Pros Eu não sei como vai ser essa palavra. Fabricantes ou fabricadores? Ah, você fala crises financeiras para as fábricas. É. Ótimo. Quem mais quer responder essa pergunta? Mais alguém? Então vamos lá. Mais ninguém? Ótimo. Quem respondeu a questão ajudou bastante. Realmente. Com esse avanço industrial, o que aconteceu? A primeira coisa que o Vitor Gabriel falou é desemprego, né? Para muitas pessoas. Por quê? As pessoas tiveram que deixar o campo e procurar emprego na cidade. Chegando na cidade, o que esperava por elas? As fábricas, né? Então, os meios de produção eram as fábricas na época. E outra coisa, o Rodrigo pontuou prejuízo. Só que, assim, Rodrigo, o prejuízo não foi para os donos de fábricas, para os empregadores, e sim para os empregados. Por quê? Eles trabalhavam com condições baixas de salário,
E, assim, não tinham emprego para todos. Muitos dos que trabalhavam no campo ficaram desempregados, né? Ou então tiveram que se submeter ao trabalho. Alguém coloca o celular no silencioso, né? Professora, então essa crise não atingiu todo mundo? Essa crise só atingiu os trabalhadores? Isso atingiu mais os trabalhadores que eram até então camponeses. Mas foram eles, tá? Porque aí eles tiveram que mudar a sua forma de trabalho e ir atrás de emprego na cidade. Então, na página 58 do livro de vocês, vai falar assim, né? Que os humanos foram substituídos por máquinas em grande parte desses processos. Então, o aumento da produtividade gerou maior extração de recursos da natureza. Foi você, Kathleen, que falou do desmatamento? Alguém falou desmatamento, só não sei quem foi. Foi você, Kathleen? Quem falou desmatamento quando eu perguntei? Quem? Quem falou que eu perdi aqui? Fui eu, tia Heloísa. Ah, Heloísa que falou. Ótimo. Realmente, Heloísa, você estava certa. Com o avanço da tecnologia, houve, então, o desmatamento, tá? Da natureza. Intensificou, então, a produção nas fábricas, né? A partir de fábricas de produtos têxtil, tá? Então, lã, tá? Aconteceu, então, a extração de pele de animais, como, por exemplo, os pelos da ovelha, tá bom? Então, o que a gente pode dizer isso, né? Aumentou a produtividade econômica? Aumentou. A sociedade passa de ser totalmente camponesa e agrária para um sistema produtivo e capitalista, né? Podemos dizer, assim, também que o uso das máquinas aumentou tanto que aumentou também a poluição e o consumo de combustíveis, né? De combustíveis, o que levou gases poluentes para a atmosfera, tá bom? Pode-se dizer também que houve a exploração dos recursos naturais e não renováveis na natureza, né? Tudo isso prejudicando o meio ambiente. E para justificar isso que eu estou dizendo, no livro de vocês, na página 59, tem uma imagem. Olha só aí o descarte incorreto de plástico em uma praia, né? Isso aí é algo que prejudica o meio ambiente até hoje, né? Até hoje tem esses prejuízos. Muitos lugares, né, vivem assim, dessa forma. Meninos, com isso a gente conclui esse capítulo. Não vou passar para vocês a atividade da página 59 e 60, não. Só aquela mesmo. Então, vou voltar lá na atividade do livro, página 55 a 57, respondendo no livro mesmo. Tirem a fotinha, mandem para mim no e-mail, viu? Vocês têm alguma pergunta sobre essa atividade? Sobre a aula de hoje? Não. Tranquilo? Não. Com isso, Tranquilo. então, a gente conclui, né, o capítulo. Terminamos o capítulo sobre as máquinas. E aí, ó, próxima aula já, a gente vai poder falar, então, das máquinas. Na verdade, a gente concluiu o livro 1. Semana que vem a gente já começa com 2, tá bom? Porque aqui só são questões de teste do seu conhecimento, tá? Meninos, para sexta-feira, o que nós vamos ter? Plantão de dúvidas, a gente vai ter uma atividade, um questionário online para vocês responderem, tá? Então, todos acessem, não deixem de acessar, para vocês serem pontuados e marcar a presença de vocês também. Tia, o que vai cair? Vai cair esse conteúdo que a gente estudou, tá bom? E as atividades? Me mandem até segunda-feira, porque na terça-feira eu já vou estar postando no grupo como eu postei ontem. As correções que foram feitas, tudo bem? Tudo. Alguma pergunta? Não. Só uma pergunta. Vai ter Não. prova? Por enquanto, a gente vai fazer atividades de sondagem. O que seriam isso? Atividades que vão pontuar vocês no conteúdo que vocês estão estudando, tá?
Tá lendo nota, Uhum. tá bom? No demais, Sim. meninos, é isso. Amanhã a gente se encontra novamente. Tá? Tá Então, bom. boas aulas, né? Vocês têm mais 2 aí pela frente. Bom restante Mais de uma. tarde. Mais uma? Mais um? Uhum. Não. É 2 por você tem dia. 2? É. Ah, É. é. Então Só você na tem mais sexta-feira tem que mais- é todas. Ah, então é eu que dou. Ah, tá. Beleza, então. É porque eu dou 3 aulas todos os dias, então eu acho que vocês têm 3 também. Então tá bom. Beijo pra vocês, a gente se encontra amanhã. Tchau. 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 Tchau.